amigos. E bota só eu aí junto. Já está! Obrigado. Então, pessoal, o Einstein, ele foi esse grande profeta, né? Esse grande físico, e viajou pelo mundo inteiro divulgando a teoria da relatividade. E nesse tempo todo do Einstein, as perseguições contra os judeus continuaram, né? Essas perseguições que haviam na Rússia e na Europa Oriental, chamado de pogroms. Inclusive, a minha tia, tem uma tia que já faleceu, que ela sofreu consequência desse pogrom. No início do século XIX, 1905, em Kishinev. Tem o nome dele. Olha aí, deixa eu cortar os Tá. sons aí, peraí. Pronto. Com todas essas histórias de perseguição, inquisição, que mais? Cruzadas, antissemitismo, né? O antissemitismo sempre foi muito forte. Os judeus, na época que começou o despertar do nacionalismo, resolveram também que a solução do problema judaico seria ter a sua própria terra, já que desde os anos 70 a grande maioria do povo não vivia mais em Israel, né? Então, eles organizaram o sionismo, que é o movimento de libertação nacional do povo judeu, e quem embolou isso aí foi essa pessoa aí maravilhosa que vocês estão vendo, que era um jornalista vienense também, e que ele tem a frase dele maravilhosa, que ele diz assim: se quiseres, não será uma lenda. Então, aqui eu vou explicar rapidamente para vocês como é que se originou o Estado de Israel. Então, em 1947, depois do Holocausto, né, que foi outro grande morticínio contra os judeus, a ONU cria dois estados, um Estado palestino, mais escuro aqui, um Estado judeu, sendo que essa metade aqui debaixo do Estado judeu é só deserto. Onde morava Abraão, eu falei para vocês, o deserto do Negev. Logo depois da criação do Estado, os judeus, os israelenses, eles aceitaram a criação do Estado palestino, mas os palestinos, junto com os países árabes, não aceitaram a criação do Estado judaico e invadiram. Foram 5 países que invadiram. Aqui em cima, no Líbano, a Síria, a Jordânia, a Arábia Saudita e o Egito. Então, em 48, houve a declaração do Estado de Israel. O Estado de Israel recente, né? Mas o Estado de Israel, para vocês verem, atualmente também enfrenta os mesmos desafios que enfrentava na antiguidade, né? É um país cercado de inimigos. Essa inimizade e essa hostilidade já dura 100 anos, 3 gerações. São 3 gerações que vieram sendo educadas ao ódio a Israel, ódio aos judeus, e os índices de antissemitismo maior que existe no mundo é no Líbano, 95% da população em Beirute. No Egito, 95% da população odeia os judeus. E na maior parte do mundo árabe, então, existe esse ódio, principalmente porque os judeus não se deixaram ser vencidos, né? Houveram várias guerras. No entanto, apesar da inferioridade numérica e geográfica de Israel, a decisão de permanecer vivo foi uma decisão unânime e correta. Então, vocês vejam que Israel no mundo, ele é um pingo d'água, nem aparece no mapa mundial. Israel, viu, Timóteo, é 10% do Rio Grande do Sul. Sabe qual é o tamanho de Israel? Da Lagoa dos Patos. E metade é deserto. Então, todos esses desafios que o povo judeu teve que enfrentar na Antiguidade, na Idade Média e agora na Idade Contemporânea, serviram de impulso para a criatividade, impulso para a sobrevivência, impulso para ser feliz. Aqui vocês têm uma ideia do que é o mundo árabe e Israel. Israel aqui, ó,
está na pontinha aqui da Península do Sinai, e aqui vocês têm o norte da África, e aqui vocês têm o Oriente Médio. São 22 nações. Graças a Deus, hoje em dia, já estamos conseguindo fazer paz com mais países, porque antes era só o Egito e a Jordânia. Agora já tem acordo de paz com o Marrocos, com os Emirados Árabes, enfim, a coisa está indo devagar, mas está indo. E aqui tem uma foto minha no Monte das Oliveiras, onde Jesus deu aquele famoso discurso, né? Famoso discurso. E nessas ocasiões onde eu lançava meu livro na Feira do Livro de Porto Alegre, sempre aproveitei, como eu falei para vocês da outra vez, para fazer uma cerimônia de celebração pela paz no Oriente Médio. Aqui, com uma amiga minha e aluna, professora de educação física também, palestina, filha de palestino, aqui como uma dançarina de dança do ventre aqui, né? Cercada das minhas alunas. E aqui com uma aluna de origem libanesa, aqui, ó, origem libanesa. Tá? Esses foram 3 anos que eu lancei 3 livros na Feira do Livro. E a minha proposta sempre foi essa: 2 estados para 2 povos. Né? Isso é uma posição muito equilibrada e até hoje se mantém de pé. Tem que, na terra da Palestina, tem lugar para 2 estados, assim como disse a ONU em 47, Estado judeu, do qual os judeus voltaram para a sua terra, e Estado palestino, porque muitos palestinos já viviam naquela terra antes. E assim, vou finalizando essa breve história do povo judeu. Quero recomendar também um autor maravilhoso, que eu vou falar sobre ele na próxima palestra que eu der, chamado Geza Vermes. Geza Vermes, ele é um professor de Oxford, que escreveu esse livro, entre outros, O Autêntico Evangelho de Jesus. Tá? E hoje em dia, se tu quiseres estudar sobre a vida de Jesus, existe uma bibliografia maravilhosa. Tudo, hoje em dia se sabe, ipsis literis, o que Jesus falou e o que ele não disse, né? O que foi acrescentado. Então, esse é um outro tema da próxima palestra, e vou ficando por aqui. Parabéns, professor. Deixou um gostinho de quero mais, professor? Agora aprendi com o Evandro, deixei um gostinho de quero mais. Muito bom. Obrigado. Por curiosidade, eu procurei as origens da família da minha avó, materna, né? Sim. E um genealogista lá de Sobral, hoje ele é um engenheiro agrônomo da Embrapa, que nas horas vagas se dedicou às origens daquelas famílias. E ele viu que tinham muitos cristãos novos, né? Ou cripto-judeus, Isso mesmo. lá pelo Nordeste. E o que aconteceu? Quando eles chegaram no Brasil, a cultura da cana-de-açúcar praticamente dominava as terras do litoral. Então, eles se embrenharam para o interior. E a cidade da minha mãe, que por acaso é a mesma do nosso ilustre, eterno candidato a presidente Ciro Gomes, Sobral, eles pegaram o Vale do Rio Acaraú e muitas daquelas cidades, famílias de lá, Pimentel, Duarte e outras, são... Se subir 10, 15 gerações, vai chegar num cripto-judeu, ou numa cripto-judia. Né? Isso mesmo. É um trabalho muito interessante. Cristãos novos, né? Chamados em hebraico anusim, os que foram forçados a se converter. Sim, sim. E, no caso, uma cripto-judia que é ascendente lá, por não sei quanto da minha avó, ela foi condenada pela Inquisição, mas ela já estava no Brasil e para a época, morreu muito velha, 70 e poucos anos. Para aquela época, uma mulher não morria. As pessoas não duravam tanto assim. Ela, quando saiu a sentença dela, já estava no Brasil. Mas a Inquisição veio ao Brasil para pegá-la
e, como ela já estava morta, mandou exumar os ossos, levaram para Lisboa e queimaram em praça pública. Tipo assim, para manter, para firmar a posição. Não adianta que a Inquisição vai até você, quer dizer, uma coisa assim. E ela foi queimada em praça pública. No Rocio, né? Exatamente ali no Rocio. No centro de Lisboa. É. Bonita Legal, praça, Luiz Fernando. Legal o teu depoimento. Muito obrigado. Professor Thalema, eu achei excelente a sua palestra. Como a Débora falou, vai ter que ter mais, vai ter que continuar. Tá? Os toques históricos muito legais, muito interessantes. Eu adoro história também. E deixa eu fazer um comentáriozinho rápido sobre um aspecto aí. Algumas informações logo no começo da sua palestra, elas são chocantes para mim. Eu vou explicar por quê. Mas não é a primeira vez que eu vejo essas informações. Eu sigo um canal no YouTube de uma menina de Porto Alegre, que se chama Aline. Ela tem um canal ela é muito simpática, ela tem um canal que eu vejo com muita frequência. Ela é de família judia de Porto Alegre, foi estudar em Israel, acabou se casando em Israel. Ela, em alguns vídeos, ela conta mais ou menos a história dela, e casou em Israel, mora em Israel, lida com turismo em Israel, porque ela fala muito bem, e ela, nesse canal dela, ela conta um pouco da vida dela, mas a maior parte do tempo ela conta coisas sobre Israel. E ela já tinha me dado essa informação do número de judeus no mundo, hoje em dia, 14 milhões, e judeus no Brasil. Eu já tinha esses dados. E são, né, em Porto Alegre, 12 mil, no Brasil todo, 67 mil. E isso, para mim, é chocante, porque em toda a minha vida, eu sempre fui muito rodeado de judeus. Não consigo acreditar que são tão poucos assim. Minha mãe é professora de piano e, né, durante, sei lá, mais de 50, 60, 70 anos, ela deu aula de piano em São Paulo. E entre todos os alunos da minha mãe, acredito eu que por volta de 50% eram judeus. O colégio onde eu estudei em São Paulo, 40% de todos os alunos eram judeus. Na minha faculdade, muitos amigos judeus. No meu trabalho, muitos amigos judeus. Colegas de minhas filhas, muitos amigos judeus. Ou seja, eu simplesmente não consigo acreditar que vocês são tão poucos assim, pela importância, bom, no meu caso particular, da presença de judeus em toda a minha vida. Agora, em termos mundiais, como é que tão poucas pessoas conseguem ser tão influentes na arte, na literatura, na ciência? Cada coisa dessas que a gente usa tem judeus bombando, aparecendo como protagonistas aí. Eu não acredito nisso, não. Esses dados estão errados, professor Thalema, tá? Vocês são muito mais que isso daí, tá? Não acredito, não. Eu vou te explicar, Afonso. Peraí. Vou te explicar, Afonso. Tu é formado em engenharia? Sim. É que naquela época, as famílias judias diziam assim para os seus filhos: ou tu vai ser engenheiro, ou tu vai ser doutor, para os homens. E para as mulheres, elas diziam o seguinte: não, tu tem que aprender a tocar piano. Pode ser. Hein, Bela? Não tem uma história assim, Bela? Fala um pouquinho. Não, minha mãe tinha muitos alunos homens também, era mais homens judeus do que mulheres. Mais homens. Não, tu sabe que, pelo fato de, como eu mostrei para vocês, de toda aquela época que os judeus viveram em Israel, antes de Cristo, ainda mais de 1000 anos, era obrigatório os judeus ler a Bíblia. Então, nós fomos alfabetizados, fomos obrigados a nos alfabetizar já 1000 anos antes de Cristo, porque o jovem judeu, aos 13 anos, ele tem que subir na sinagoga e ler a Bíblia. Então, todo esse processo de educação, que os judeus valorizam muito a educação, todo esse processo de educação, hoje a gente sabe pela epigenética, ele passa de uma geração para outra.
Então, os judeus eles foram desenvolvendo a sua racionalidade, a sua intelectualidade durante milhares de anos. É por isso que muitos judeus despontam nas diferentes áreas do conhecimento, porque eles já vêm de uma tradição milenar de busca de conhecimento e de alfabetização. Super, super válida. Eu nunca entendi direito isso. Essa explicação é muito boa. Essa explicação é muito boa. É verdade. Eu sou um especialista no assunto, Afonso. Tanto é que eu escrevi um livro sobre isso. E esse livro foi muito bem aceito. Foi muito bem aceito. Eu procurei esclarecer todas essas dúvidas, como essa que tu colocou, né? Se pesquisarem sobre a parte de tecnologia moderna, sobre comunicações e tecnologia de internet, coisa assim, grande parte da história de produtos desenvolvidos hoje são desenvolvidos em Israel. Segurança na área de satélites e comunicações, de comunicação, grande parte está sendo desenvolvida em Israel. Eu posso contar uma história de um padre ali da igreja Nossa Senhora de Copacabana, ele é potiguar, do Rio Grande do Norte, que Israel, na época que ele era muito garoto, isso já tem uns 20 anos, pelo menos, 25, ele chegou uma missão de Israel, que é muito mais seca que o Brasil, né? Com um projeto de acabar com a seca no estado do Rio Grande do Norte, uma cidade muito do interior, não é Natal, né? Lá para lá de Mossoró, alguma coisa assim, bem no interior. E ele falou que os judeus lá, os israelenses, né, acabariam com a seca, fizeram um projeto tudo para acabar com a seca em 5 anos ou 3 anos. Saíram corridos à bala, porque não queriam que acabasse com a seca, porque aquilo garante, a gente sabe que garante muitas eleições. Então, assim, se Israel acabou com a seca no deserto, não tem por que o Brasil ter seca no Nordeste. Mas ele falou, na minha terra, os prefeitos, os coronéis botaram os israelenses a bala para correr, eles saíram com as malas e correndo. Ele contou isso assim, triste, né? Mas a gente ri da história, né? Da situação. Os caras devem ter saído correndo assim, de medo, né? Porque os caras, vocês vão acabar com o nosso capital político, que é o carro-pipa, e a gente sabe que tudo que acontece aí, né? Mas não vem ao caso. Ele falou que essa missão de Israel se propôs a acabar com a seca na cidade. Eu já ouvi essa história também, eu achei que não era tão verídica. Agora você está contando novamente. Não, mas a minha família, né, da minha mãe é de Sobral. Eu já vi várias vezes o que acontecia lá, né? A gente sabia, todos os parentes sabiam, né, como eram manipuladas essas verbas. Então a seca lá é uma grande, é o que Dom Pedro II já escrevia sobre isso, né? A indústria da seca. Né? Então não é novidade para ninguém isso. Não é novidade nenhuma isso. O meu pai também era de Sobral. Meu pai. Olha aí que beleza. Meus primos, eu não conheço pouca gente, né? Talvez meus primos que ainda moram lá, quer dizer, a maioria hoje mora em Fortaleza, né? Talvez eles conheçam. Eu conheço poucos, assim, a minha geração minha mãe quando casou no Rio de Janeiro, depois saiu de Sobral, foi morar em Fortaleza, quer dizer, então poucas gente da família ficou lá, né? A maioria hoje, o que resta, está em Fortaleza mesmo. Inclusive, o Ciro Gomes, o pai dele, é primo da minha avó. E a primeira mulher dele é parente minha. Olha só! A Patrícia Saboia. Sim, a irmã de uma tia. Que mundo pequeno! A irmã da minha tia sim, porque casou com o irmão da minha mãe, Saboia, lá em Sobral também. Lá não sei se é parente da Patrícia. Provavelmente deve ser. Não é pai, não. Ele não tem filha com esse nome Patrícia. Eu conhecia a família, né? Mas pode ser um primo, alguma coisa assim. E depois ele casou com a Patrícia Gomes. A Patrícia Pilar, desculpe, né? Mas a primeira é a Patrícia Gomes, Saboia. Gomes Saboia, né? Depois a Patrícia Pilar.
Mas o que eu tentei demonstrar mais importante foi a atitude que a gente deve ter frente aos desafios, né? Isso que eu achei mais legal, porque eu mostrei para vocês, desde o início, como foram difíceis e inúmeros desafios que, em diferentes épocas, diferentes gerações tiveram que enfrentar. E superaram. Então, o fato de tu ter que enfrentar um desafio, tu ter que enfrentar obstáculos, ele te faz tu crescer, tu procurar novas soluções. E isso aí serve de estímulo para nós hoje em dia, em época de pandemia, e para nos fortalecermos e enfrentar esses desafios com toda a nossa criatividade, né? Isso que eu quis mostrar. Eu não queria trazer para vocês, não foi um discurso nacionalista, foi um discurso de superação de obstáculos. Professor Thalema, eu tenho uma pergunta. Aquelas famosas tribos perdidas de Israel, porque, pelo que eu sei, só sobraram duas, né? Não se sabe historicamente onde foram, o que aconteceu. O que aconteceu? Conta um pouquinho essas 10 tribos perdidas. Como tinha muita invasão, houve muita mescla, muita destruição. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que na África e na Índia, por exemplo, na Índia, até hoje, os caras descobriram uma tribo perdida. Eles são na Índia. E na África também tem duas tribos perdidas. Uma foi reconhecida, né? Que são a dos falachas, dos judeus da Etiópia, e a outra chama Abudaia. Esses não foram reconhecidos, apesar de que eles têm rabino, eles têm sinagoga, eles têm tudo, mas a ortodoxia em Israel é muito rigorosa e mantém o país nas suas mãos. Então, eles não aceitaram essa outra tribo perdida. Mas tem uma tribo perdida por aí, viu? Porque naquela época o judaísmo ele foi muito influente, né? A gente sabe, por exemplo, que na Etiópia o Salomão casou com a rainha de Sabá, né? Depois a rainha de Sabá teve filhos, voltou para a Etiópia, começou uma dinastia também de tribo perdida. E a origem do reggae e do Haile Selassie, que foi o imperador, chamado Leão de Judá, né? É uma das origens do ritmo reggae, do Bob Marley. Puxa vida. Tanto é que na música do Bob Marley tem vários caras com nomes judaicos. Olha só. Além do gostinho de quero mais, é um gostinho de visitar lá, que conhecer. Vale a pena. Me deu vontade também, viu? Depois dessa palestra aí, me deu uma baita vontade. Israel é um país muito bonito. Boa, vamos todos. Israel é um país muito bonito. É um país pequeno, mas com uma diversidade muito grande. O professor Já temos o guia. será nosso guia. Exato. Vamos lá. Tô dentro. Tô dentro. Thalema Tour. Concordo contigo, Thalema. A gente visitou Israel tempos atrás e é maravilhoso. Maravilhoso. É um país tropical também. É verdade. Para eu fechar meu quadrado mágico, Honores. É bom o vinho de lá? É bom o vinho de Israel? Eu não achei tão interessante assim. Não sei. Mas eu acho que eu prefiro vinho de outros lugares. Para eu fechar meu quadrado mágico, falta... E Jorge, Portugal e Egito. Jorge, tem muito judeu trabalhando contigo lá na Santa Casa? Tem. E eu tenho uma justificativa, aquele comentário do Afonso, ele acha que tem
Tem mais judeus do que a tua estatística, o número que tu tinha indicado, Thaleu. Sim. Mas é o seguinte, porque a gente convive no meio acadêmico e no meio mais diferenciado culturalmente, então realmente tem muito judeu. A gente não vê judeu, não vê judeu pobre, que eu quero dizer, mas a gente não vê judeu ignorante ou que não esteja vinculado ao modelo acadêmico ou modelo artístico. Sempre o povo judeu, como foi dito, são muito ligados à superação. Então, eles não se limitam a ficar na ignorância ou não atingir status melhor. Então, assim, todo... Travou. A nossa internet está terrível, está terrível. Travou mesmo. Deu uma travada lá. Então, tá Jorge, bem. corta a sua câmera, porque o seu microfone travou. Corta a câmera, sua internet deve estar fraca aí. Isso. Então, agora estão me ouvindo? Agora sim. Então, Thalema, tu concorda comigo que é por isso que a gente tem muito judeu por perto da gente, porque a gente vive num ambiente acadêmico, talvez isso aí? A minha geração foi educada, ou tu ia ser engenheiro, ou tu ia ser médico. Essa explicação, por que vocês viram tanto judeu na academia junto com vocês? Porque 50% dos judeus foram para engenharia, o outro 50% foi para medicina. Só eu saí pela tangente para a educação física. Eu tenho uma pergunta, como é que eu não entendo muito a tua posição, assim. Tu fala da Bíblia, e parece que a Bíblia judaica é o Torá. Qual é a Bíblia que vocês leem? É o Velho Testamento. É o chamado Velho Testamento. Pelos os judeus cristãos. não reconhecem Jesus como o Messias. Então, isso mesmo. Não, Basicamente é por isso, né? Mas essa história de Jesus, ela é muito interessante, ela é muito apaixonante. E hoje em dia a gente sabe muita coisa a mais do que se sabia há pouco tempo atrás. Então eu vou deixar essa palestra para uma próxima oportunidade, só sobre a diferença entre Jesus de Nazaré e Jesus Cristo. Beleza, isso e já estamos contando os minutos aqui. Se não houver mais perguntas, o Timóteo queria falar alguma coisinha também, ele pediu para falar alguma coisinha no módulo 3. Rapidinho, então. Primeiro lugar, elogiar aí o professor Thalema, maravilhosa. Como eu falei, gosto muito de história. Acho que através da história mesmo que a gente tira essas conclusões. Se a gente não tiver isso aí, a gente vai cometer os mesmos erros do passado. Né? Mas olha só, pessoal, que eu queria deixar bem claro para vocês com relação àquele episódio que aconteceu comigo do assalto. Eu não quis em momento algum defender uma ideia ou fazer alguma coisa para dizer, eu fui valente, eu tomei uma atitude. Não. Na verdade, eu queria assim, dar isso como exemplo, até para às vezes a gente tem em determinado momento da vida da gente que acontece comigo. Eu vou fazer 61 anos esse mês e nunca tinha acontecido comigo. E eu nunca esperei acontecer o tipo de reação que eu tive. Né? Mas, assim, até para... Não vou dizer que servi como exemplo, como modelo, mas em momento algum eu ofendi, eu agredi ou eu expus uma defesa assim, que levasse ao ataque. Então, eu
graças a Deus eu mantive uma tranquilidade, conversei com o cara, não tive medo porque esse episódio foi numa rua que tinha bastante gente, então se fosse numa rua deserta eu jamais tomaria uma decisão como eu tomei, só que naquele momento foi o que eu achei que deveria ter feito. Não sei se agi certo ou errado, graças a Deus não aconteceu nada, infelizmente a senhora que estava no outro carro lá acabou perdendo o carro, né? Mas é sobre isso que eu queria falar para vocês, né? Não foi assim uma atitude intempestiva, impensada e nem de macheza ou de valentia. Não, foi... Eu, assim, não pensei que fosse manter uma tranquilidade tão grande e poder ter esse tipo de resultado, né? Mas uma coisa, assim, que para mim ficou muito clara, e eu falei isso para o ladrão, olhando nos olhos dele, que ele disse que ia me matar, e eu disse para ele, tu não vai me matar, e bem sério, bem forte, tu não vai me matar porque Deus não vai querer que tu me mate. Eu tenho certeza que Deus não vai deixar tu me matar. E eu disse para ele também, Deus tem um objetivo maior para mim e para ti também. Quando eu falei isso, acho que ele meio que se desarmou. Ele viu que eu não queria nada de violência, nem nada. Então, só isso que eu queria deixar claro para vocês. Não foi nada assim, como eu falei, assim, nada. E não aconselho ninguém a fazer. E só dizer que eu agradeço muito a Deus pela proteção que Ele me deu naquele momento. Então, é isso aí que eu queria deixar bem claro. Assim. Tenho seguro no carro. Se tivesse me levado, não teria acontecido nada. Então, mas só foi uma coisa assim que eu realmente não planejei. Era isso aí que eu queria deixar bem claro para vocês. São reações instintivas, a gente não sabe como vai reagir. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Não pode... Todo mundo diz, eu tenho um amigo meu que é da polícia, diz, Timóteo, tu não deveria ter feito isso. Mas é que tinha muita gente na rua. Se fosse uma rua deserta, eu não teria feito... Teria entregue a chave, pronto. Então foi isso. Foi uma reação instintiva. Era isso aí que eu queria dizer. E agradecer muito a vocês aí. Gosto muito desse grupo. Fico muito à vontade, assim. A Lucy me ligou, gostei muito, assim, de bater um papo com ela. Gosto muito do tipo de relacionamento que ele tem tido aí. Muito obrigado. Era isso. Tem dito. Tchau. Pessoal, estamos quase acabando, menos de um minuto aí. Reunião muito legal hoje, o relaxamento com o João e a palestra do professor Thalema, como sempre, muito boas. E sábado tem mais, né? Vamos esperar até lá. Fiquem todos bem. Juízo. Para nós. Boa noite.